Muito bem, meus queridos irmãos, bom dia a todos. É uma alegria sempre estarmos no Congresso Batista Bíblico, porque tem boa comida, bom lugar, né? A gente revê os irmãos de vários lugares do Brasil, a gente conhece outros, e isso realmente enriquece a nossa vida ministerial. A gente pode desabafar, a gente pode orar junto, a gente pode nos alegrar, podemos nos alegrar também com as vitórias, conquistas dos irmãos. E claro, a gente tem um momento muito especial, que é esse, pastor Manuel Cano, de a gente ouvir os missionários, né? Esse é o ponto alto que nós temos aqui. Não estou defendendo a causa, não, é que é verdade mesmo, né? Então é sempre bom ouvir os missionários, ver essas fotos, a gente vê a evolução do ministério. O pessoal vai, né, envelhecendo também, mas vai ficando mais experiente. Eu acho que é assim que funciona, né, irmãos? Posso ouvir um amém? Amém. Olha, os missionários concordam comigo. Irmãos, então deixa eu apresentar aqui a minha família. A irmã Ellen vai me ajudar. Ela teve muita paciência comigo, que eu mudei umas coisinhas. Eu agradeço, irmã Ellen, pela sua ajuda especial. Então eu quero apresentar a nossa família aqui nesse... Essa é a família de Israel. Muito bem, isso é um pouco daquilo que é a caravana Amigos de Sião, que estamos com a presença do irmão Moura. Eu vou apresentá-lo ele para vocês, depois vocês podem saber mais informação. Porém, vocês receberam, acho que alguém pegou aí num banco, né, nas cadeiras, esse folheto. Esse é um dos folhetos, Isaías 53, que nós usamos para pregar para os judeus. É uma sementinha do evangelho que a gente usa na evangelização. E dentro você vai achar esse bannerzinho de Jerusalém. E do outro, isso aqui é para colocar na geladeira, colocar em algum outro lugar, para você estar orando pela paz de Jerusalém. E do outro lado tem os nossos contatos, para aqueles que desejam estar na caravana dos Amigos de Sião, lá em Israel. O irmão Moura é o dono da agência, ele veio para o congresso e eu gostaria de apresentá-lo. Pode ficar em pé, pode acenar para os irmãos. Quem tiver curiosidade e dúvida para saber como funciona, é só procurar o irmão Moura. Amanhã ele vai falar um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, irmão Moura, que Deus abençoe. E eu tenho uma saudação em hebraico para os irmãos, que alguns já conhecem, então eu vou fazer o teste do hebraico agora, tá bom? Vocês sabem, quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele disse para os discípulos: paz seja convosco. Mas não foi em português, não foi em grego, não foi nenhuma dessas línguas que o pastor Vanderlei apresentou aqui, né? Foi em hebraico. Em hebraico fica Shalom Aleichem. E aí meus alunos de hebraico respondem? Está crescendo a turma de hebraico. Eu digo paz seja convosco, Shalom Aleichem. E aí vocês estão aprendendo agora, digam Aleichem Shalom. Todo mundo aprovado em hebraico, pode pegar o certificado lá na nossa banquinha. Mas eu quero ensinar uma outra frase para vocês, irmãos, que o judeu sempre fala quando está fora de Israel celebrando uma festa. Eles falam Bashaná Rabá Berushalayim. No ano que vem, em Jerusalém. Quer repetir depois de mim? Bashaná Rabá Berushalayim. Nós temos vários pastores aqui, irmãos, que foram para Israel com a gente. Foi uma grande bênção. Então, no ano que vem, em Jerusalém. Tá certo? Obrigado pela atenção nessa parte. Agora a irmã Eli vai me ajudar nos PowerPoints, nos slides. Pode colocar aí o slide da família, irmã. Bom, tá aí a nossa família, a irmã Jane, o Nicolas, o Gabriel ali no meio. Nós já vamos fazer 30 anos de casado esse ano, né? Já faz tempo, hein, pastor João Saraiva? O pastor João Saraiva foi meu professor, ele conheceu a Jane e eu, magrinho, já tinha cabelo ainda. E fomos estudar juntos lá, fomos ser alunos do pastor João Saraiva. O pastor Marcos foi meu professor também. E vários outros aqui que talvez eu... Ah, sim, o pastor Vanderlei falou lá do
do Vila Remo, não é? A Jane começou lá, o Instituto Bíblico, fez 1 ano lá, e lá eu conheci o pastor Jerry Lentz, e estava falando, olha, acabamos de enviar um missionário para Israel, da nossa igreja nos Estados Unidos, e quem se for missionário aos judeus, nós vamos sustentar. Eu falei, eis-me aqui, e eles me sustentam até hoje. Então é assim, a obra Batista Bíblica vai tendo essas histórias que vão se cruzando, e a gente vai realmente vendo o agir de Deus. Bom, o Nicolas, que está aqui desse lado, né, para cá, ele já está com 24 anos, já está formado, trabalhando, graças a Deus, ajuda em casa, essa parte é ótima. O Gabriel também está estudando, fazendo faculdade e trabalhando. Ó, irmãos, 2 filhos trabalhando é uma bênção, porque eles ajudam em casa. Vai aprendendo, hein? Vai aprendendo. Então, com a vida deles, já são adultos, fiéis a Deus, são dizimistas, compartilham com a promessa de fé, e assim estão servindo a Deus, e a gente fica muito feliz. Estão trabalhando, estão estudando, então não podem estar aqui com a gente no congresso, e eles também não acompanham mais a gente, viu, irmãos? Eles querem ficar na igreja deles, eles têm os amigos deles, eles têm, né, tudo que faz parte do crescimento deles. Então é só a Jane e eu mesmo, a gente está rodando por aí, só nós 2 agora, mas tem sido uma bênção, graças a Deus por isso. Já no próximo slide, deixa eu falar para vocês aqui, uma área do nosso ministério está sendo literatura, escrever livros para a edificação, para a evangelização da igreja, com temáticas que diz respeito ao nosso ministério também, principalmente. Por exemplo, esse livro, Israel, a Igreja e o Mundo, do qual tem parte da minha mensagem que está aqui no livro, tá bom? Se vocês quiserem saber como termina as outras partes que eu vou deixar em branco, é só comprar o livro. Tá certo? Então esse é um livro que a gente fez pensando numa perspectiva bíblica, histórica, contemporânea e profética da relação de Israel com as nações, com o mundo, e de Israel com a igreja. Já esse segundo livro, Encontros Notáveis com Jesus, ele tem um viés mais para edificação, pode ser usado como material de escola bíblica, grupos pequenos, mas também de evangelização. E quando eu pedi a capa para a editora, eu falei, eu não quero nada de imagem, motivo óbvio, mas com o nome de Jesus em letras maiúsculas. Dá para chegar daí? Estávamos assim no almoço de família. Por quê? Porque eu quero realmente que o nome de Jesus, né, impacte as pessoas e seja o interesse delas, na perspectiva da evangelização, mas também para a edificação. Estávamos no almoço de família, irmãos, e levei para os parentes. Você pode adquirir também no Kindle, nós estamos bem tecnológico agora, e é mais barato. E no Kindle é mais barato. Depois vocês me procuram. Estávamos no almoço, irmãos, de família, e levei vários livros que as primas pediram para dar de presente, para ler, e aí estava autografando lá, passou um garçom de outra mesa e viu os livros. Nossa, o que é isso aqui? Livros na mesa? Então, meu primo, ele é escritor. Ah, que legal esse livro, eu gosto tanto de ler. Aí minha prima vira para mim e fala assim, Alê, olha aqui o garçom, ele gostou do seu livro, dá um para ele. Eu falei, por que você não compra e dá para ele? E aí, irmãos, eu perguntei pro garçom assim, não crente, né? Qual que você gostou? Não, mas você vai me dar um livro? Eu falei, claro que vou, depois dessa pressão familiar, claro que eu vou te dar o livro, mas qual que você quer? Tem 2, por enquanto, tem mais 2 saindo, tá nas editoras. Ele falou assim, esse aqui que tem o nome de Jesus. Ali eu tive a certeza que era isso mesmo que Deus queria que a gente fizesse, né, nesse livro. Tinha outras capas que eu escolhi, e a minha família escolheu essa capa. E quem manda em casa é a mulher, os filhos, os gatos, então é essa capa mesmo, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês nessa parte introdutória. Lembrando, irmãos, um testemunho rápido que eu acho que vale a pena, enquanto eles colocam o PowerPoint da mensagem. Eu me converti na adolescência, entreguei minha vida para o Senhor, a Jane também. Quando nós aceitamos o apelo para sermos missionários, para entregarmos a vida para a obra de Deus, eu estava de um lado, ela do outro, e uma pregação do pastor Newton Osmar Malves, o pastor Luiz da nossa igreja, orando ali por nós, e quando levantamos, eu estava de um lado, a Jane estava do outro, e aí casamos e fomos para o seminário. Eu tinha 18 anos de idade. Então, irmãos, são
25 anos de ordenação pastoral, 24 anos no ministério, né, missionário de tempo integral e sustento parcial. É a nossa vida, é viver pela fé e saber que Deus vai suprir. E tudo que temos, o Senhor tem dado, tudo que sou, tudo que eu tenho é graças ao ministério, à pregação da palavra. Meus filhos que foram educados, foram formados, graças à visão missionária das nossas igrejas, o apoio, o sustento, não só material, mas sobretudo o sustento espiritual. E eu descobri no ministério que aquilo que eu precisasse financeiramente, materialmente, Deus iria prover. Se não tem, é porque não precisa. E viva assim, e viva sempre na dependência do Senhor e pela fé. Bom, eu tenho pouco tempo, então eu tenho que correr aqui com vocês. Espero que vocês possam estar me ouvindo bem, para que a gente possa transmitir e entregar o recado. Já no primeiro slide, eu quero ler esse salmo. Eu já li esse salmo, esse é um salmo messiânico, ele é muito importante no nosso ministério, mas ele tomou um novo significado quando o pastor Josué leu o versículo 6 do Salmo 16, na segunda parte. E ele falou justamente de uma herança que recebemos. E eu acredito que ele estava pensando como batista bíblico, assim por diante, eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim o Salmo 16, versículo 6. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Nós temos uma formosa herança. Nós temos um legado, nós temos um nome, como pregou o pastor Marcos ontem à noite, e devemos honrar esse nome. Nós temos uma história também, e devemos ser realmente fiéis ao chamado do Senhor. Fique em pé, vamos orar, e assim vamos expor a palavra de Deus. Pai, te damos graças, Senhor, por esse tempo tão precioso, essa comunhão maravilhosa, esse lugar que o Senhor preparou para estarmos. Te louvamos e te agradecemos por esse privilégio. Em especial, rogamos a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, sobre os missionários que já apresentaram seus projetos e aqueles que vão apresentar. Seja para a nossa edificação, nosso despertamento, o nosso compromisso de orar e de contribuir e de apoiar. Fala conosco, meu Deus, abra as mentes e corações e que a tua palavra possa edificar o teu povo e levá-los, ó Deus, a essa perseverança que precisamos ter na visão profética. É o que eu te peço e oro assim, no nome maravilhoso e todo-poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Amém. Poder sentar, meus queridos irmãos. Já no próximo slide eu tenho aqui a introdução da nossa mensagem. Eu quero dizer o seguinte: perseverança, biblicamente falando, é a capacidade de permanecer firme e inabalável na fé, apesar das provações, adversidades e contingências da vida. É isso aí. É como diz um escritor, é você continuar o trabalho árduo, mesmo depois de ter sido um dia de árduo trabalho. Essa é a perseverança. E já no próximo parágrafo, perseverança também é uma virtude que envolve paciência. Essa palavrinha eu sei que ela é desafiadora para todos nós, né? E confiança em Deus e nas suas promessas. Aliás, em hebraico é uma das primeiras palavras que a gente aprende em Israel, savilanut. Aliás, eles são tão econômicos que eles nem falam savilanut, eles só fazem assim. E você tem que esperar, ter paciência, porque eles vão te atender, eles vão te dar atenção depois. Já no próximo tópico, eu quero dizer para vocês, irmãos, que não basta realizar um bom ato, é preciso perseverar em bondade. Por isso que a perseverança é a rainha das virtudes. Bondade é uma virtude, mas perseverar em ser bom, né, envolve a rainha das virtudes, que é a perseverança. Também não basta dizer uma verdade, é preciso perseverar na verdade. Tá certo? Não basta uma manifestação de amor, é preciso perseverar em amor. E aqui não estou negando aqueles atos de fé que marcam a vida da gente, que marcam o nosso ministério. Sabe quando falta tudo, que você não tem o que comer, e você não quer pedir para as pessoas, você quer pedir para Deus somente, e Ele provê o milagre? Sabe, não estou negando essa parte, mas a perseverança faz você permanecer crendo e confiando na dependência total de Deus. Pensando nisso, devemos ser gratos àqueles que antes de nós
foram fiéis em perseverar na visão profética. E eu tenho alguns nomes aqui, claro, vou cometer o pecado de esquecer alguém, mas nem por isso vou deixar de homenagear, mesmo aqueles póstumos, né, que já partiram. Pode colocar o próximo? Bom, os profetas, todos eles perseveraram na visão profética, mas em especial Isaías, Jeremias, Ezequiel e sobretudo Daniel. Eu vou terminar com ele, tá bom? Tá certo? Já também os heróis da fé, todos eles, está lá na galeria, mas sobretudo Noé e Abraão, porque eles receberam a visão profética, eles foram desafiados e eles foram fiéis, eles perseveraram e as coisas aconteceram, tá certo? Já no próximo slide, eu quero dizer para vocês daqueles que a gente lê mais recente, né? Por exemplo, Scofield, John Walvoord, o Pentecost, o Tim LaHaye, também o Thomas Ice, que eu tive o privilégio de participar de um congresso com ele na área profética aqui no Brasil, num congresso da comunhão lá em Caraguatatuba. Também o pastor israelense Meno Kalischer, entre outros que continuam perseverando na visão profética. E é claro, os nossos, né? Os nossos veteranos aqui, de saudosa memória, abençoada memória, como diz os judeus, né? O pastor Gerson Rocha, pastor Jaime Rose, pastor Bob Brennan, né? Que sempre foram os pioneiros aqui, pelo menos que a gente tem conhecimento da história mais recente nossa, desses 50 anos da comunhão. Mas temos, né, entre nós ainda o pastor José Infante, pastor Edson Naves, pastor Rômulo Ribeiro e tantos outros que a gente conhece, que a gente pode ler os livros. Eu recomendo atualmente o Não Mexam com os Judeus, do pastor Gerson Rocha. Não mexam com os judeus. Esse livro ainda está atualíssimo nos nossos dias, tá certo? Já no próximo tópico, eu quero dizer algumas coisas para os irmãos que eu acho que vale a pena. Por fim, todos os nossos colegas pastores que pregam, ensinam a palavra profética ou a escatologia nos nossos seminários, nas suas igrejas e também fazem conferência. Nós fazemos parte dessa formosa herança das Sagradas Escrituras, dos homens de Deus no passado. Então fique firme, continue perseverando. Depois de 20 anos a gente começa a entender a escatologia. Eu estou aqui para ser um mediador, para a gente entender com mais facilidade essa doutrina, essa teologia que é tão maravilhosa e que cá entre nós, o pastor Marcos pincelou alguma coisa disso ontem. Estamos vivendo os tempos de profecia. E eu quero mostrar isso para vocês, à luz da história, do momento atual e daquilo que diz as Sagradas Escrituras. Já no próximo tópico, deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. A Bíblia Sagrada é o único livro religioso que fala sobre profecia. O Corão não tem profecia, os escritos de Buda não têm, e de outras religiões não, ninguém ousou a tal. Só a palavra de Deus contém a profecia, falando no passado aquilo que ia acontecer no futuro, para que quando acontecesse, palavra de Jesus, quando ele disse dele mesmo, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou Deus, que só Deus pode falar o que vai acontecer. Muito bem, já no próximo tópico eu convido você a ir lá comigo para profeta Isaías, e nós vamos ler aqui o capítulo 46, versículos 9 e 10. Olha que interessante. E Deus usa aqui de um estilo literário de provocação. Ele começa a provocar o profeta, ele está provocando os seus leitores, ele está provocando nós, em relação a essa área da profecia, da escatologia. Então, profeta Isaías, abra sua Bíblia lá, por favor, leia comigo os versículos 9 a 10, que diz assim: meus queridos irmãos, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo... até aqui o versículo 10, perdão. Agora, volta aí uma página. Vamos para o capítulo 45, versículo 11. Acompanhe comigo.
Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Sentiram o tom de provocação aí ou não? Imagina o próprio Deus, através do profeta Isaías, nos provocando a ler a palavra, buscando aquilo que Deus já disse que vai acontecer, para que quando a gente lê, a gente começa a perceber e a discernir os tempos em que nós estamos vivendo. Já no próximo tópico, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui que é muito importante. Bom, nós estamos falando de um povo, estamos falando do povo de Isaías, estamos falando de Israel. Mas, afinal de contas, que povo é esse? Se você olhar aqui nesse mosaico, ou lá, você vai ver que os judeus têm todas as cores. Parece a gente, irmãos. Parece os brasileiros, tem todas as cores, né? Tem judeus do mundo todo. Imagina, eles buscaram todos os judeus negros da Etiópia. A primeira operação foi Operação Moisés. Por que será, hein? A segunda operação, Operação Salomão. Por que será, hein? Espero que você esteja entendendo. Se não, pergunta para o seu pastor ou seu professor da EBD. Então, quem é esse povo? Olha só, próximo slide. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 12. E nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Eu não sei se vocês sabem, o pastor até mencionou, nós estamos fazendo cursos e nos aprofundando, os pastores, isso é muito importante. Temos o curso de mestrado, temos o curso de doutorado, e nas minhas pesquisas do doutorado, eu cheguei num escritor muito, muito famoso, conhecido, que eu gosto, e vocês também devem conhecer, Walter Kaiser Jr. Alguém já ouviu falar? Já ouviram falar? Ele vai dizer que o cerne de toda a Bíblia é esses 3 versículos que nós vamos ler. E tudo se desdobra nisso daqui. E pensa bem comigo, Deus levou 10 capítulos para falar da criação do mundo. E eu, irmãos, achei Deus meio econômico ali. Eu queria saber mais algumas coisinhas, mas acho que Ele fez de propósito, para as pessoas mais inteligentes do que eu, pesquisar e depois falar para mim, certo? Mas Ele levou do capítulo 11 até o 50 para falar com uma família, a família de Abraão. Isso tem algum significado para a gente. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha nós aqui, abençoados por Jesus, o filho de Abraão, a semente de Abraão. E olha que coisa maravilhosa, nós somos filhos de Abraão também pela fé. Ora, o judeu pode sair na vantagem, ele pode ser filho de Abraão 2 vezes, ou os árabes, porque já são filhos, descendentes, sangue, mas se crerem, serão como nós, filhos de Abraão pela fé. Mas a relação de bênção e maldição continua em vigor. Veja só na história, todas as nações que se levantaram contra Israel, onde elas estão? Na história. É uma vírgula. Enquanto Israel permanece. Irmãos, nós vimos o Iraque cair, o maior inimigo de Israel. O que é o Iraque hoje? Nós vimos a Síria, o Líbano. Os únicos 2 países que têm acordo de paz com Israel que estão bem é o Egito e a Jordânia. E talvez nós vejamos o Irã cair. O maior inimigo de Israel hoje é o Irã. Talvez vejamos mais um país que se levantou contra Israel cair. Por isso, eu recomendo o livrinho do pastor Gerson, Não Mexam com os Judeus. Porque quem mexe com o judeu e com a igreja de Deus, mexe com quem, irmãos? Com o próprio Deus. Volta comigo lá para o profeta Isaías. Agora vamos ver o capítulo 43, versículo 1. Nós sabemos, Deus escolheu Israel para ser testemunha dele, a prova visível, cabal, física de que Deus existe é o povo judeu, é a nação de Israel, é o que a Bíblia diz, é o que a história, a sociologia confirma. Ponto. Tá bem? Mas aqui no capítulo 43, pode passar o próximo slide?
tem o versículo 1 que diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Tem um trocadilho aqui que eu quero explicar para vocês. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Bom, quando ele diz aqui que criou Jacó e formou Israel, ele está trabalhando com dois verbos em hebraico que são muito exclusivos e específicos. Primeiro, o criar aqui é o mesmo criar do Gênesis, criar a partir do nada. Já o formar Israel é de um verbo que você faz a partir daquilo que já existe. Por isso que ele fala Israel. Mas vamos lá, pensa comigo. Sara era estéril e já não ovulava mais. Mas Deus prometeu o quê? Um filho para ela. 25 anos depois, a Sara está com Isaac. E alguém sabe o que significa Isaac? Riso. Por quê? Porque sorriso, porque riso, porque ele ri. Imagina a Sara descendo para o playground com o filhinho dela, encontra com as outras mães, as mães todas felizes, falam: que bonitinho, é seu netinho. Aí ela fala o quê? Não, é meu filho mesmo. Se não fosse o bastante, Rebeca também é estéril. Isaac ora por 20 anos e Deus responde dose dupla. Ela fica grávida de gêmeos. É que nem a Letícia e o Victor, né, das novas tribos. Agora veio dose dupla. Já tinha duas meninas, agora vão ter um casal, não sei se é um casal, se dois meninos, de gêmeos. Olha só a bênção. Só que esses aqui já estão brigando dentro do ventre. E continuam brigando até hoje, irmãos. É tudo a briga de primo. Tudo parente. Até teste de DNA foi feito e descobriram o quê? Que aquele pessoal que está brigando lá é tudo da mesma família. Nada parecido com as nossas famílias. Não, nada parecido. Bom, vocês sabem, Jacó casa com quem? Raquel, que também é estéril. Raquel é um caso de estudo na Bíblia, tá? Vale a pena se dedicar. Bom, ela pede um filho, nada acontece. Ela pede para o marido, mas ela pede todo santo dia. Não quero acusar ninguém aqui. E ele fala uma hora: mulher, por acaso eu estou no lugar de Deus? Acho que ele estava meio bravo ali, me parece, certo? Mas Deus se lembra de Raquel e dá um filho para ela. Qual que é o nome do menino? Yosef em hebraico, José. Olha que interessante, por isso que ela é um caso de estudo. Ela não podia ter nenhum, e quando ela tem um, ela quer mais. O que quer dizer José, irmãos? Que Deus me acrescente outro. Entenderam? E ela recebe o segundo filho. Qual o nome do menino? Benjamim não. Ela dá um nome para o menino chamado Benoni. Sabe o que quer dizer isso literalmente? Matei minha mãe. Filho da minha dor, sofrimento que leva à morte. Ela morreu no parto. Agora o Jacó, muito esperto para não gastar dinheiro com terapia, viu, irmão? O moleque vai sofrer bullying na escola. A chamada: quem é o matei minha mãe aqui? Jacó, muito esperto para não gastar dinheiro com psicólogo, muda o nome do menino. De filho da minha dor, sofrimento, morte, para filho da minha destra, da minha força, da minha direita. Benjamim é o que quer dizer o nome do segundo filho de Raquel com Jacó. Pode passar o próximo texto, pode pular esse. Então, quando a gente olha... Aí, obrigado. Quando a gente olha para esse contexto da profecia bíblica, a gente precisa entender uma coisa, que Daniel vai dizer para a gente, depois de oração, depois de jejum, depois de dedicar tempo, esforço intelectual, recursos. Imagina, irmãos, eu estou estudando e toda vez que eu saio, eu venho com um livro para dentro de casa. Minha mulher já está preocupada. Mas não tem fim isso. Ela falou esses dias: não tem fim para comprar livros. Eu falei: não, o Salomão falou que não tem fim para escrever livro. Mas ela está certa também. Segundo o evangelho da minha esposa, não tem fim para comprar livros. Então agora eu estou pensando o que fazer.
Já sei, se vocês quiserem me doar livros, eu aceito. Bom, ele vai dizer que a profecia bíblica diz respeito a um povo. Que povo é esse? Povo judeu. E a uma cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Por isso que a gente tem que olhar para o ponteiro profético, né, o relógio de Deus. Já no próximo slide, eu preciso dizer uma coisa muito importante que vai ajudar todos aqui que interpretam a Bíblia a resolver 50% dos seus problemas hermenêuticos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Eu vou ter que correr um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Vai lá comigo, 1 Coríntios 10, 32. Esse é aqueles versículos que você tem que grifar na sua Bíblia para não esquecer e entender eles. Porque aqui fala da divisão da raça humana. Veja bem, quando Deus olha do céu para a terra, Ele faz uma divisão da raça humana. Veja bem, Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz uma divisão. Quem que Ele vê? Nós também fazemos divisão. Por exemplo, nós fazemos a divisão geográfica, dividimos o mundo em continentes, certo? Dividimos o mundo economicamente. Tem os países de primeiro mundo e os países de... Não é mais terceiro mundo, agora é emergente. Olha como é fácil resolver o problema, você muda o nome, irmãos. Não é mais favela, é agora o quê? Resolvemos um problemão. Os políticos são muito espertos. Também dividimos o mundo politicamente. Temos os países, capitalistas e temos os países socialistas, que nunca deram certo, não dão certo em lugar nenhum, vocês sabem disso. Inclusive Israel começou socialista, de repente eles perceberam que para permanecer, eles tinham que se tornar o quê? Capitalistas. Os kibbutz, que é a maior expressão do socialismo, são todos capitalistas. É um negócio impressionante isso. E Deus, como é que Ele vê a humanidade? 1 Coríntios 10, 32, diz assim as Sagradas Escrituras: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, olha aqui um grupo, nem aos gregos, os gregos aqui representam os gentios, não os judeus, e qual é o terceiro grupo? Nem a igreja de Deus. A igreja de Deus é a união de judeus e gentios que creem em Jesus. Então, ou Deus está falando para Israel, ou Deus está falando para as nações, ou Deus está falando para a sua igreja. 50% dos problemas de interpretação, hermenêutica, exegese está resolvido. Ou o Senhor é o rei de Israel, juiz das nações, ou Senhor da igreja. Entenderam isso? Está mais fácil para a gente interpretar a Bíblia. Agora, eu quero trazer para a atualidade. Próximo tópico, volta comigo para Isaías 66, agora o versículo 8, porque nós vamos falar de Israel que nasce como uma nação soberana na sua terra, quase 2000 anos depois de ter a sua cidade destruída e o seu povo disperso. É claro que aqueles que não podiam ser levados como escravos ficaram na terra e ficaram as gerações até a atualidade. Sempre houve judeus na terra de Israel. Mesmo debaixo de outros impérios mundiais, sempre houve judeus. Mas, no dia 14 de maio de 1948, teve a independência de Israel. E um ano antes, tinha um brasileiro liderando a ONU lá como secretário, chamado Oswaldo Aranha. Aí você pensa assim, por que o Brasil abre a sessão da ONU todo ano? É porque nós somos muito bonitos, nós somos maravilhosos, o povo brasileiro é ótimo. É por isso? É porque nós somos bons mesmo? É que a gente dá muito dinheiro, o nosso dinheiro vale muito. É isso? Também não? É porque os nossos pracinhas foram para a Segunda Guerra Mundial. Porque enquanto um piloto americano fazia 10, 15 voos, o brasileiro fazia 20, 25, 30. E não tem nenhum monumento para eles. Mas lá nos Estados Unidos, porque os nossos soldados eram tão humanos que eles dividiam a ração deles com a população que eles estavam lá salvando. Que história, irmãos. É por isso que o Brasil abre os trabalhos da ONU todo ano. O que aconteceu 2 anos depois? O Brasil descobre o petróleo. Aí começa a campanha do petróleo, é nosso. E nós temos o quê?
a Petrobras. Coincidência ou providência divina? Um brasileiro que ajudou, ele ajudou. O Israel não tinha os votos necessários e o Oswaldo Aranha deixou um representante falar horas e horas, depois não deu para fazer a votação, aí entrou o Thanksgiving Day, emendou o feriado, e os judeus foram embaixador para até conseguirem os votos. Essa é a história, aqui, dos nossos dias, 48 para cá. Isaías 66, versículo 8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Essa podia ser a manchete lá do dia 14 de maio. Lembra dos 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto? 1,5 milhão de crianças? A dor de parto. Não tinha como negar aos judeus o direito de voltarem à sua pátria. Olha a profecia se cumprindo nos nossos dias. Bom, olha só o próximo slide. Nós temos Jerusalém. Eu preciso falar sobre Jerusalém. Esse termo ele é plural, mas ele é um plural diferente. É um plural dual, ele é impar. Sabe, 2 mãos, 2 pés, 2 orelhas, 2 olhos. Isso é o plural dual em hebraico, tá bom? E Jerusalém em hebraico está no dual. Ou seja, existe a Jerusalém terrena e existe a Jerusalém celestial. E a gente vê isso na palavra em hebraico. Não vou me delongar aqui. Mas eles tiveram a independência em 48, lutaram contra 5 nações e mais 2 dando suporte e venceram. De todas as guerras de Israel, sabe quantas eles perderam, irmãos? Nenhuma. Porque o dia que eles perderem a guerra, deixam de ser nação. Mas Deus disse que traria eles de volta para eles nunca mais saírem. Bem, o Davi Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel, ele tinha 3 frentes de batalha. No norte de Israel, na fonte das águas, lá no Monte Hermon, no centro, em Jerusalém, e no sul, no deserto, contra o Egito. Os tanques do Egito estão vindo para passar por cima. A fonte da água, essencial. Sem água, não existe Israel. Posso fazer um adendo rapidinho? Vocês estão com muita fome para o intervalo? O presidente do Brasil esteve aqui na década de 50 e viajou aqui sobre a Amazônia. Ele queria conhecer a Amazônia. E o nosso presidente reclamando: é muito difícil, as dificuldades. Ele olhou e falou assim: mas como é que você tem dificuldade e problema se você tem água? Irmão, eles falaram isso. Como vocês têm problema se vocês têm água? Aí é para pesquisar. Bom, voltando aqui, o Davi Ben-Gurion não tinha como vencer as 3 frentes. Ele tinha que abrir mão de uma. Ele abriu mão de Jerusalém. Teve pessoas que ficaram brigadas com ele, nunca mais se falaram, morreram sem se falar. Alguns até quase tentaram matar ele. Jerusalém ficou proibida para os judeus de 48 a 67. Quando nós estivemos lá no nosso estágio transcultural missionário por 6 meses, eu fui para o hebraico da escola, da URPAM, hebraico para estrangeiro, mas tinha a senhora que era nós éramos vizinhos dela, ela tinha que fazer caminhada todo dia, e ela me ensinava o hebraico do dia a dia. E ela falou do pai dela, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ela falou que ela passou a juventude dela todinha sem poder ir orar no Muro das Lamentações. Esse muro que nós fomos orar agora, recentemente. Porque os árabes, os judeus saíram dali da Jerusalém murada, eles destruíram 25 sinagogas e impediram o judeu de entrar em Jerusalém e no muro para orar de 48 até a Guerra dos 6 Dias em 1967. Os judeus conquistaram Jerusalém, todo mundo pode entrar lá. É bem diferente. Isso aqui, irmãos, é um negócio impressionante. O monte do templo está lá. E desde 2005 até mês passado, que eu tenho ido para Israel, vem sendo flexibilizado o acesso para os judeus. Em 2005, o judeu que estava com a gente, nos guiando, um irmão, que é o nosso guia, o melhor guia de Israel, ele entrou no monte do templo, lá onde está a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, com passaporte brasileiro. Ele não podia entrar com a Teudat Zeut, o RG dele.
como cidadão israelense. E de lá para cá tem diminuído. Os judeus têm subido com escolta, e agora os judeus sobem livremente. E eu já subi com os judeus com um filhinho na mochila aqui assim, a mulher com outra criança, eles passeando lá. O policiamento é um policial israelense e um policial árabe, ou jordaniano ou palestino. Então o acesso que era proibido, mesmo depois de Israel conquistar, agora está sendo liberado. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que duas coisas vão acontecer, preparando, né, as profecias bíblicas que vão se cumprir. É claro, tem um senhor árabe que fica na hora que você vai subir, não muito simpático, e ele fala assim para você quando você está subindo, tem um caixote cheio de Bíblia, e ele fala assim, ó, no Bible, but here. Você não pode subir com a Bíblia, tem que pôr no caixote deles. Não pode orar, não pode cantar. E se você não está com um grupo autorizado, você não pode nem ir lá próximo do portão dourado. Mas Israel conquistou Jerusalém. Era impossível ser nação novamente, eles se tornaram nação. Era impossível conquistar Jerusalém, eles conquistaram Jerusalém, e tudo isso nos nossos dias. Por isso nós vamos perseverar na profecia bíblica. Avançando aqui para a gente ir para o final, que meu tempo já estourou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Os judeus estão voltando para Israel. E mais, eles estão voltando para Israel porque lá eles vão ter segurança e oportunidade para prosperar. E os filhos vão crescer com liberdade, mesmo estando em guerra. Nós vimos lá, as crianças vão para a escola sozinhas, com 9 anos de idade. Muito, assim, é que nem lá em São Paulo, todas as crianças vão para a escola sozinhas. 9 anos, ela tem um crachá e pega o ônibus e vai. Vocês riram? É que vocês sabem a verdade. Mas em Israel não. E às vezes vai o maiorzinho com a mão dada para o menorzinho, para a escola, em Jerusalém. Pode passar o próximo slide. Os judeus estão voltando e está se cumprindo essa profecia. Já pode ir para o próximo. Vocês sabem da guerra do Hamas contra Israel. Irmãos, presta atenção. No dia 8, o Hezbollah, do dia 8 até hoje, o Hezbollah lançou 19 mil mísseis contra Israel. Eu não disse 9, não disse 90, 900, nem 9 mil. Disse 19 mil mísseis. Se Israel não tivesse a defesa antimíssel, aí sim estaria acontecendo o quê? Um genocídio. Sabe quantas pessoas morreram? 2. E algumas feridas. Mas eu sei, você também sabe, que não é só a tecnologia. Pode passar o próximo slide. Olha os inimigos de Israel em amarelo ali, e o azulzinho é Israel. 350 milhões de potenciais inimigos. Pode passar o próximo slide, só para a gente ilustrar. Quem protege Israel? Aquele que diz que espalharia eles, e quando eles se arrependessem, traria de volta, e os plantaria na terra, e eles não sairiam mais. Próximo slide. Está acontecendo algo inédito. Países árabes e muçulmanos estão fazendo acordo de paz com Israel. Impensável isso. Esse ano era para ter o acordo de paz da Arábia Saudita com Israel. Eles têm um projeto de combustível, de gás, que vai ser um negócio assim espetacular. Tem interesse? É claro que tem. Mas eles estão fazendo os acordos de Abraão. Irmãos, 2021, nós estávamos lá para visitar o cenáculo, o sarcófago de Davi, na sinagoga ali no Monte Sião. Eu fui ao banheiro e está lá os muçulmanos lavando a nuca, lavando as mãos até aqui, lavando os pés dentro da pia. E eu perguntei, de onde vocês são? Eles falaram, somos da Emirados Árabes. Falei, uau. Porque que os muçulmanos do mundo todo vão visitar Israel, a gente sabe os lugares sagrados deles, mas visitar lugar sagrado dos judeus, isso está acontecendo nos nossos dias. É impressionante. Eles iam entrar numa sinagoga, então eles fizeram o mesmo processo de ritual de purificação, como se eles fossem entrar numa mesquita. Eu vi isso, irmão. Eu não estou dizendo que eu li ou eu ouvi. Não, eu vi isso. Isso está acontecendo. Pode passar. E agora, para finalizar, eles estão preparando para construir o terceiro templo. O tema do ataque do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro chama inundação de Al-Aqsa. Eles estão dizendo que os judeus querem construir o templo deles lá. Por isso que eles atacaram. Essa é uma das razões.
Pode passar. Pode passar. Irmãos, até então, isso era só entre os religiosos, mas agora está entre a população e um político que quer levar isso para o parlamento israelense. Eles estão trazendo isso para o âmbito religioso. Agora pode passar os próximos slides. São as peças, pode ir lá? As peças preparadas para o templo, como está na Bíblia. Pode passar. Acabaram de fazer a arca da aliança de ouro. A menorá está lá fora, 1 tonelada de ouro puro, mais de $1 milhão. O banco que faz o seguro da menorá, o castiçal de ouro, é o Banco Safra. Então não é uma réplica. Já tem as novilhas vermelhas pastando lá na Galileia. Isso vai acontecer. Nesses meus 20 anos estudando as profecias, eu bolei uma frase que é a seguinte: a profecia bíblica se impõe ao intérprete. Ninguém falava mais de Gog e Magog, até que a Rússia invade a Ucrânia. Todo mundo votou contra na ONU, menos a Venezuela, Cuba, a Síria, o Irã. Só gente boa ficou com a Rússia. E quem que o Kremlin ameaçou? Quem que vocês acham que a Rússia ameaçou, irmãos? Israel, a milhares de quilômetros de distância. Só olhar para Ezequiel 38, 39. Próximo slide, eu quero terminar. Pode passar as peças, não dá tempo mas era só para visualizar mesmo. Eu tive lá agora, em janeiro para fevereiro, eu fui no Instituto do Templo. As peças estão lá. Eles foram para o Egito para ver o linho da época do faraó. É umas coisas assim impressionantes. Pode passar? E eu quero finalizar mais uma. Eu quero finalizar com o profeta Daniel. Deixa eu perguntar para vocês, desculpe pelo tempo. Deixa eu perguntar para vocês: vocês têm dúvida que Deus ama cada um de nós? Alguém tem dúvida aqui? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, inclui a gente, que Deus nos ama, Ele nos salvou, nós somos amados por Deus. Eu também não tenho dúvida disso. Mas abra comigo lá em Daniel capítulo 9, porque tem aqui um momento singular na vida desse homem que dedicou o seu tempo, os seus recursos, a sua inteligência. Porque pensar dói, irmãos. Pensar custa. Daniel estava esperando o rolo do profeta Jeremias para entender uma parte da revelação que o Gabriel tinha dado para ele. Aí vem o Gabriel e diz isso aqui, olha. Acompanhe comigo. Profeta Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 23. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és amado. É assim que está escrito na sua Bíblia? Que a sua Bíblia é como a minha da Sociedade Bíblica Trinitariana, está escrito o quê? Muito ou muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Somos todos amados de Deus, mas quando a gente decide perseverar na profecia, na visão profética, nós passamos um patamar que exige mais da gente. E por isso Deus pôde falar para Daniel, através do anjo Gabriel, que ele era muito amado. Quer ser muito amado? Vem estudar a profecia. Continue ensinando a escatologia para a glória de Deus. E você será chamado de muito amado. Deus abençoe os irmãos. O pastor Renato está com a palavra.